Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos e professora Alessandra. Como vocês estão? Como tem passado vocês, estudantes e os nossos parceiros professores? Tudo certo por aí? Tudo, com certeza, né, Alessandra? Muita atividade. Muita atividade. Mas vamos Já lá. começamos a trabalhar a questão, né, da estrutura dos nomes, viram lá, a estruturas verbais. E agora vamos lá para a parte ortográfica. Exatamente. Vocês sabem, né, que a partir de 2009, a partir de 2008, 2009, Isso. foi cobrado o quê? A nova reforma ortográfica. E o conteúdo que trabalharemos hoje, né, que vamos trabalhar, vai falar sobre o emprego do hífen. Aí você fala, mas você sabe o que é um hífen? O que é um hífen? E aí quando você vai escrever, sempre vem aquela dúvida, a professora tem, não tem? Quando eu vou escrever a palavra dia a dia, vai hífen, ou não vai hífen? Se tinha hífen, tirou o hífen. Mantém, não mantém. Então Pé de moleque. Aí além vai, né? de usar nas palavras, tem também na parte, na hora que vai separar as sílabas, não é mesmo? Ó, quando você vai fazer o uso dos pronomes oblíquos átonos, lá na colocação pronominal. Opa, colocação pronominal. O que é colocação pronominal, né? Mas assim, pessoal, são situações do nosso dia a dia que vocês vão, na verdade, todas as aulas são importantes, mas existem aquelas que você utiliza assim, quando você vai escrever, seja atividade de língua portuguesa ou qualquer outra atividade, vem sempre aquela dúvida. Então essa aula é muito importante, prestem atenção para vocês tirarem aquelas dúvidas. Quando é que eu vou usar? Quando não vou? Como a professora Márcia colocou, né? Quando é que eu vou separar a palavra boneca? Eu utilizo, como muitos dizem, o tracinho, né, Márcia? Exato. Mas esse tracinho tem um nome. Exato, que é hífen. Então, vamos que vamos, então, para a aula 57.1, falando o emprego do hífen. Beleza? Começando aqui com os casos especiais. Mas antes, amados, temos aqui um poema. Olha só. Olha aí. O dia abriu seu parasol bordado de nuvens de verde ramaria. E estava até um fumo que subia minuciosamente desenhado. Depois surgiu no céu arqueado a lua, em pleno meio-dia. Na rua, um menininho que seguia parou, ficou a olhá-la, admirado. Então, amados, vocês aí, tá com esse pequeno poema, tem mais, né? Aí faz a relação aqui. Você consegue encontrar o tracinho? O tracinho? Opa, professora, então, aqui nós temos, né? Nós temos o travessão, tá certo? E também temos o hífen, beleza? O travessão sempre vai marcar um diálogo, então usa-se para dar mais ênfase, né? Mesmo numa linha, num verso, quando você vai usar o aposto, não é mesmo? Para explicar, para dar mais ênfase, certo? Então, nós temos aqui na palavra minuciosamente. Qual foi o objetivo de empregar o hífen nesta palavra? Diga aí. Conversa entre vocês. Isso, porque as demais palavras estão ali numa sequência. Aí você se depara com a palavra minuciosamente. Por que ela está colocada desta maneira? Qual o objetivo? Será que é para passar alguma mensagem? Tem aí uma bagagem, digamos assim, uma informação atrás dela? Exato, né? Muito bem, Davi. Você, como sempre, né, destacando, né? Davi comentando aqui, disse o seguinte, Alessandra, que é para mostrar detalhamento, pausa.
Então, muito bem, ó, minuciosamente, detalhe, beleza? E aqui, lá no finalzinho, já com uma outra função, não é mesmo? Olhar lá. Lembra quando a gente falou logo no início sobre a colocação pronominal? Exato. Olhar quem? Olhar a lua, tá certo? Aí foi usado o pronome oblíquo átono, né? Que no caso aí você vê olhar lá. Que vai ter uma aula especial, porque fica olhar lá. Isso. Porque não pode, né? Olhar olhar ela, olhar admirado, ela, né? não pode. Eu tenho que usar o pronome átono, né? No caso, o a. Aí, olhar. Perde o R, né? Faz aquela troca. Em vez de colocar o R, coloca o L. Aí fica olhar lá. Beleza? Então, vamos que vamos agora, emprego do IF, mais um conteúdo para você, amadinho, armazenar no seu HD. Vamos que vamos aqui. Então, falando em substantivos compostos por justaposição. O que é justaposição? Lembra da formação das palavras? Né? Então, quando eu tenho justaposição, é quando não perde, né? Continua da mesma forma. Eu tenho a palavra guarda e tenho a palavra chuva. Houve alguma perda? Não teve nenhuma perda, tá certo? Então, formou, só fez a junção. Então, emprega-se o hífen, né? Tem azul, marinho também. Agora aí, não se usa hífen nos compostos que tem algum elemento de ligação, a menos que seja do campo da botânica ou da zoologia. Aí você vai ler botânica? Agora virou aula de ciências. Olha aí, pé de moleque, mula sem cabeça, jardim de inverno. Então, vamos que vamos aqui, ó. Mas, olha só, João de Barro, coco da Bahia, abelha da terra. Aí tem. Qual é o elemento de ligação que apareceu? Qual seria o elemento de ligação? Vamos lá, você já estudou a classe gramatical. Vamos pensar que tá ligando. Ó, vamos, puxa aí a memória, vamos queimar. Tô vendo fumaça. Então, nós temos aí a preposição, exatamente. Qual é a preposição? Diga, será que é João? Eu acho que é barro. Olha. Qual é a palavra que está ligando um termo ao outro? Isso, é a preposição de, né? Ao dar. Então, como diz aí, né? Não se usa nos compostos que tem algum elemento de ligação. Se for relacionado à botânica, à zoologia, sim, pode colocar. Então, pé de moleque não usa, mula sem cabeça não usa, nem jardim de inverno. Mas João de Barro, quem que é João de Barro? Vocês conhecem? É um pássaro. Coco da Bahia também faz parte, né? E a abelha da terra. E a abelha da terra. Mas como tudo na vida, nós temos as exceções. Olha aqui, água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito e pé de meia. Exato. Então, aqui são as exceções da gramática. Ai, professora, eu detesto estudar. Não detesta não, amadinha. Então, vamos tomando nota aí. Em formas verbais, com o pronome enclítico ou mesóclítico. E aí vocês vão lembrar ou vão ver, nós teremos da ainda... Da colocação pronominal. Olha lá, chamá-lo. Chamá-lo aí, nós temos aí, né, o verbo chamar. Em vez de chamar ele, a gente vai falar chamá-lo. Chamá-lo. Porque você sabe que o pronome do caso reto é usado somente para com a função de sujeito. Aqui nós temos vender-lo-ei. Meu Deus do céu, quando é um verbo. Que eu vou usar esse vender-lo-ei? Vender-lo-ei o quê? Vamos lá, lendo Machado de Assis, que você vai encontrar. Belezinha? Então, aí o verbo está no futuro do presente e o pronome átono fica, né, no meio do verbo. A gente fala da questão mesoclítico, meso, meio. Aqui, mesoclítico. E enclítico fica depois do aqui. verbo, no finalzinho. Vamos lá. Em palavras com prefixos
vocês também já sabem, né? Quando nós falamos prefixo é o quê? O que vem antes do radical, né? Ou falsos prefixos, radicais gregos ou latinos sem uso independente no português. Então, vamos aqui, ó. Então, aqui alguns prefixos. Eu tenho aero, agro, ante, anti, arque, alto, bi, bio, contra, eletro, extra, fono, gel, hidro, infra, intra, retro, lipo, macro, mega, micro, mini, mono, multi, neo, penta, pluri, poli, proto, pseudo, semi, supra, tele, tetra, tri e ultra. Você já viu alguma palavra, né, com esses prefixos? Alguma palavra aí que já usou? Aí. Plurissignificativo. Aí, ó. Que mais? Ó. Micro, ônibus. Olha aí. Que mais? Micro-ondas. Infraestrutura. Ultra. Aí você vai pensando aí quais são as palavras então, que são compostas, né, com prefixo ou falso prefixo, né? Não lembrando sempre, né, radicais gregos ou latinos sem uso, né? Sem uso independente no português. Então, vão tomando nota, mas aqui exigem o hífen. Diante de H. Muito bem. Então, nós temos aqui, ó. Apareceu o H, vai ter o hífen, né? Então, aí nós temos arqui-hipérbole, ó, auto-hipnose, neo-helênico, semi-história, tri-hídrico. Então, por que foi usado o hífen? Porque apareceu o H, tá certo? Apareceu o H, então há necessidade do uso do hífen. Já faça a sua observação aí. Tem o H, então vem o hífen, né? Diante da mesma vogal, com que termina? Olha, agora vai aparecer a palavra, Olha né? aí. Nós temos aqui autoavaliar a observação. Contra-ataque. Micro-ondas. Anti-inflamatório. O que aconteceu? O prefixo terminou com O. A outra palavra também começou com a mesma vogal do prefixo. O que aconteceu? Tem que usar o hífen, tá certo? Contra-ataque. Ó, contra termina com A e a outra palavra inicia com A. Então, letras iguais é necessário o uso do hífen. Próxima. Micro-ondas e anti-inflamatório. Entenderam? Então, diante da mesma vogal com que termina o prefixo, começa a outra. Começando a outra, começou com a mesma vogal, então é necessário usar o hífen. Teve um dia desse, eu conversando com uma professora, micro-ondas, tem hífen? Sim, amadinha. Sabe por que tem hífen? Eu fui explicar para a professora. Porque essa mudança, porque a gente aprendeu no período que a gente estudava de uma forma. Aí com a reforma, a cabeça fica mesmo bagunçada. Aí veio a novidade, Deu até né? confusão nos gramáticos, porque não vai dar confusão. Exatamente, pessoal. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Imagina entre nós, né, Márcia? Exatamente. Mas aí vocês agora já sabem. Então nós temos aqui com H, aí você faz a sua anotação. E também diante da mesma vogal, como seguem os exemplos aqui para vocês. Exato, e tome nota. Vão colocando aí. Agora não admitem o hífen. Vamos ver aqui. Diante de consoante que não seja H, no caso de R ou S, dobram-se essas letras. Exatamente. Como assim, né? Tá aqui. Então nós temos aqui antidata, ou antidata. Anticare, olha só, não foi H, apareceu o que? O D, o C, então não precisa usar o hífen. Hidromassagem, olha aí.
sobre loja, autorretrato. O que aconteceu? Ó, era auto e depois retrato, que antigamente tinha um hífen. Mas como perdeu, para continuar com o mesmo som, tem que dobrar o R. Por isso que fala. Tá então, aqui. ó, RR. Senão, se eu tirar um R, vai ficar auto-retrato. Ó, re. O R brando, ó. Olha só, aqui no estúdio tem uma pessoa especialista da área. Diretora, eu falei certo? O R brando, que é o fraquinho? Brando. Olha, re. Se eu falo, se ficasse ali sem aquele Rzinho, né? Auto-retrato. Re. Né? Então, continuando, tem ultra-realismo. Também. Contrassenha. Olha só, dobrando aqui. o S, né? Porque se você coloca entre uma vogal somente um S, e aí já vai mudar, né? A fonética, né? O som. Ia ficar contrasenha. Eu falei, é confuso, Amadinha. Perde o sentido, né? Perde o sentido. E a próxima? Aí, supra-sumo. Belezinha? Então, reforçando para vocês. Diante de consoante que não seja H, presta atenção. No caso de R ou S, dobra-se essas letras, tá bom? Não foi H, não usa o hífen. Diante de vogal diferente daquela com que eles terminam. Então, agora você vai prestar atenção aqui, ó. Olha aqui. Antiaéreo. Exato, né? Infraestrutura. E microeconomia. O que aconteceu? Eu tenho aqui os radicais, tá certo? Vocês o lembram? anti, o infra e o micro. Só que termina com H, aí começou com uma vogal diferente. Aí, o que vai acontecer? Vai fazer a junção. Não precisa colocar o hífen. Belezinha? A gente está assim pausado para vocês prestarem atenção, aí, fazendo as anotações. São muitos detalhes, né, pessoal? Aí cada um faz a sua maneira para quando você for escrever, você lembrar do H, quando vai dobrar, se R, S, os prefixos e aí e assim por diante, né? Isso acontece também, ó, autoescola. Vai ficar junto, ó. Auto termina com O e escola começa com E. Ou vogais diferentes, então, ó, a junção das palavras, tá certo? Sem o hífen. Tudo bem até aí? Agora os prefixos terminados por consoantes. Prefixos inter, super e hiper. Antes de H ou R. Então, aqui nós temos... Super-homem. Olha aí, o super-homem. Tem hífen. Inter, resistente. O que aconteceu? Coloca o hífen, tá certo? Aí você vai usar também, tipo, para fixar para vocês, ó. Se for letras iguais, usa-se hífen. Letras diferentes, né? Letras diferentes, o que acontece? Letras iguais, usa hífen. Letras diferentes, acontece também. Beleza? Vamos lá, vogais iguais. Amadinha, é assim mesmo. Muita coisa fazendo pra exercício. Vocês. Vai. Então aqui, prefixos, só para reforçar. Prefixos terminados por consoantes. Então nós temos inter, super e hiper. Super-homem. Super-homem. Exato. Agora temos mais aqui, ó. Aí tem a palavra circum, né? Hospitalar. Por quê? Olha só. Começou o quê? O prefixo terminou com consoante, a consoante M, mas está começando com o quê? Com H. Tá vendo? Aí eu tenho aqui letras iguais. Aí, ó, começou M, né? No circo e M também. Então, circunmurado. É igual falar das letras iguais, que eu queria reforçar aqui para vocês. Ó, micro-ondas é o outro exemplo, mas aí encaixa aqui. É um macete que a gente está tentando passar. O bizu, né, Alessandra? Isso. Ó, micro-ondas.
O termina com O e inicia com O também. São letras iguais, vogais iguais. Então, coloca-se hífen. Agora, circunmurado termina com M, que é consoante, e começa com a mesma consoante. Então, coloca-se o hífen. Pan-americano. Olha só, pan-americano e pan-negritude. Belezinha? Certinho? Vamos dando sequência, então. Aqui, ó, o prefixo circun e pan antes de H, vogal e M. Então, apareceu os prefixos circun e pan. Se for vogal, tem if. Se for a letra M, tem if. Se for N, tem if. E se for H, também tem if. Só você observar cada uma delas aqui. Certinho? Tome nota. E agora, prefixo mal antes de H, vogal ou L. Mal-humorado. Olha só, começou com H, então, olha aí, mal-humorado tem o hífen. Aqui. Mal-entendido. Mal-entendido começou com o quê? Com a vogal E, por isso tem o hífen. E mal-limpo. Ó, por que mal-limpo ficou com o hífen? Além de ser com L, tá repetindo aí com L também. Aqui. Letras iguais, L, né? L. É só você... Vai criando, vai construindo o seu próprio conceito. Você lembra da primeira regrinha, né? E aí você vai junto. Além desse motivo, também pode ser por este. E aí você não tem como errar. Prefixo ab, ob, sob e sub. Antes de H, B ou R. Então, nós temos aqui abrugar. Olha só, tem um prefixo aqui, ab. Olha só, começou com R, emprega-se o hífen. O próximo é ob-repção. Aí, sob-roda, sub-repetício, sub-bibliotecário. Aí você vem lá, mudando lá. Ó, o prefixo terminou com B. Aí, a próxima palavra começou com o quê? B. Não são consoantes iguais? Já sabe que vai... Vai usar o hífen. O hífen. Próximo. Subhumano. Aí fica facultativo. Você pode colocar o hífen. Se você colocar o hífen, você vai colocar o H. Ou você pode escrever subhumano desta forma aqui. As duas são aceitas. As duas formas, belezinha? Se tirar o H, junta. Se não tirar o H, emprega-se o hífen. Então, vão tomando nota aí. O que é importante aqui para os senhores? Esse prefixo ad antes de H, D ou R. Adrogar. Olha só, começando com R. Prefixo bem, sem, sempre com hífen. Então, conhece alguma palavra? Lembra aí alguma? Que inicia com bem e sem? Logo no início da aula, sejam bem-vindos! Isso, então já sabem, né? E o bem-estar? Exato. Vão lembrando. Então, sem vergonha, sem teto, bem-vindo, bem-estar. Belezinha? Então, sempre quando aparecer esses prefixos, o bem e o sem, tá? Usa-se o hífen. Muito importante. E aí ninguém esquece, né? As observações que nós temos aqui para vocês, verifica se sem atua realmente como prefixo. Essa é uma observação. Ó. Tem que observar. Há um sem número de erros como prefixo. Olha só, aqui tá há um sem número de erro. Então, aqui tá usando como prefixo. Mas era um imóvel sem número. Olha aí. Aí já não tá usando como prefixo. Esse sem número, né? É uma preposição. Vamos lá, então. Às vezes, bem se une sem hífen à palavra seguinte, passando então a bem. Então, como assim, né? Ó, benquisto, bem fazer, benfazejo, bem feito, benfeitor, benfeitoria, bem querer, bem querença, bem querente.
Também se escreve bem-querer, bem-querança, querença e bem-querente. Então, fica assim nessas exceções, tá bom? Que são aceitas. Beleza? E vamos que vamos. E os casos especiais, primeiro ano? Sempre tem os casos especiais, né? Vamos conhecê-los aqui. Có, ré, Pré, pró, des, né? E não admitem aqui, if. ó. Olha essa observação aqui, ó. Não admitem. Não admitem. Bora bem, ó. Vamos Olha ver aqui, quais ó. são. Reeditar, Olha só. Coautor, prestabelecer, propor, desmano, ó, inabitado. Então, não tem hífen. Beleza? Olha, ó, o que no caso aí, se fosse habitado, ele está dizendo que é inabitado. Então, não há necessidade de colocar o H aí, tá certo? Agora, com os prefixos, ó, tônicos, vamos colocar bem. Vamos lá. Tônico por quê? Porque ele vem marcado, né, pela acentuação gráfica, o acento gráfico. Registra aí, ó, pré, pró, pós. Quando são acentuados, exigem aqui já o muda, hífen. né? Pré-vestibular, Pró-europeu. pós-operário. Então, toda vez que você vai escrever pós-graduado, tem o hífen, porque é com pós acentuado, né? Aí você tem pré-vestibular, pré-história. Reitoria. E assim sucessivamente, ó. For acentuada a exigência do hífen. Vamos embora. Além, a quem e recém exigem hífen. Olha aqui as palavras, olha só. Além túmulo, ó. A quem fronteira, recém-casado. Aí você sabe aquela diferença de além e a quem? Além, lá, longe, a quem, próximo, tá? Lembra do aqui e lá, vamos dizer assim, né? Só para ter uma ideia, né? Às vezes a pessoa se fala a quem fronteira, além fronteira, que a distância, né? Mais longe, a quem, lado da fronteira. Vice, viso, ex, o que não é mais. Né? Sota, solto, exigem o hífen. Então, olha aí, vice-diretor, Viso-rei, Portugal antigo. ex-prefeito, Ex-amor, ex-namorado. Sota-proa. soto-ministro. Viu só? Então aí, ó. São muitos exemplos aí para os você. senhores. Então, com a ex-mulher, então você já sabe que vai ter a necessidade do hífen. do hífen. E vamos tomando nota. No caso da sufixação, pessoal, emprega-se o hífen para quê? O que nós vamos utilizar, então? Para separar os sufixos açu, guaçu e Mirim. mirim, de origem tupi-guarani. Sempre que a palavra inicial terminar em vogal acentuada ou quando houver exigência da pronúncia, na realidade são adjetivos usados como sufixos. Aí vocês lembram quando é que eu tenho um sufixo dentro de uma palavra? Após o seu radical. Lembram? Vamos ver aqui. Então, aí você tem aquelas tem Guajará-Mirim, né? Há expressões que podem vir ou não com hífen. Observe bem se trata de um nome composto, quando então aparecerá o hífen. Então, nós temos aqui, ó, ele tem uma cabra cega, ó, a cabra animal que é cega. Aí, então, tem que ver pelo contexto. É, porque você é o seu cabra, né? É diferente. Aí, vamos brincar de cabra cega, já aí esse cabra cega é o nome do jogo, a brincadeira, a dinâmica, né? Há 2 pontos de ônibus nessa rua. Não utilizei 2 pontos na frase. Então, esses 2 pontos aí, quando for nome, né, do sinal, usa-se o hífen. Diferente daqui. Dá aí, ó, 2 lugares. Esse daí é 2 pontos, quer dizer, dá duas paradas, vamos dizer assim.
que mais? Faz-me bem estar aqui com vocês. Ó, lutava pelo bem-estar da família. Então, esse bem-estar aí, ó, é o conforto. E agora, vamos praticar. Vamos lá, para falar para vocês, né, essa questão do hífen. Então, amadinho, vocês observaram que alguns, né, prefixos vão exigir o hífen, outros não vão cobrar. E algumas palavras que começam com H, há necessidade do uso do hífen. Se tirar o H, você não precisa usar o hífen. Não é isso? Então, vamos aqui. Agora é a hora de colocar em prática todas aquelas, digamos assim, aquelas regras, mas elas são fáceis, tá? Na letra A, nós temos afrodescendente, pé de moleque, cor de rosa e eurocêntrico. Na letra B, nós temos conta-gotas, antissemita, ex-diretor, coordenador. A C, erva doce, cobra d'água, afroasiático e couve-flor. Na letra D, semiárido, extracurricular, retroalimentar, socioeconômico. E a E, infraaxilar, anti-inflamatório, paraquedas e para-brisa. E o que está pedindo, né? Você vai marcar, né, a assinale alternativa que apresenta todas as palavras grafadas corretamente quanto ao uso do hífen, né, de hífen. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, né, a letra D. Tem erva doce, cobra d'água, afroasiático e couve-flor. Beleza? Aí você vai lembrar lá da questão, né, couve-flor. Lembra o quê? É da biologia, um vegetal, tá certo? E vamos lá, mais outra. Aqui você vai assinalar a alternativa em que o emprego do hífen está correto nas palavras destacadas. Isso, olha lá. Um programa pró-criança é fundamental no Brasil. B. Em períodos pré-eleitorais, sempre surge o discurso a favor da infância. C. As condições pré-existentes devem ser levadas em consideração. D. Curso de pós-graduação contribui na formação de especialistas. E a letra E nos traz a pré-adolescência é uma fase intensa na vida humana. Então, qual é a palavra que foi corretamente, né, grafada e empregou corretamente o hífen? Letra B. Ó, lembrando lá dos prefixos tônicos, aqueles que são acentuados, né? For acentuado, no caso, era a necessidade de usar o hífen. Então, a única que empregou corretamente foi pré-eleitorais. Pré exige o hífen. Belezinha? Acertaram aí? E além da palavra ser repetida, né? E a pré-adolescência também, o que faltou? Faltou você colocar o acento. Pós-graduação tinha que ter o hífen, beleza? E pré-existente, aí, pré-existência, né? Também foi grafada incorretamente. acertaram. Vamos agora o momento do Trabalhando Gênero, é hora de produzir. Que eles gostam muito, né? Não seria diferente, nós temos aí o mapa mental para vocês capricharem. E esse conteúdo, falando sobre o uso do hífen, você pode fazer o seu mapa mental. De que maneira? Colocando todas aquelas observações que nós colocamos para vocês aqui. Ah, é muito difícil assim, professoras, né? Mas aí eu vou fazer da minha maneira. E essa maneira é a forma que você não vai esquecer. Uma vez que você aprende, você não esquece mais. E aí não vai ter erro, né, Márcia? Com certeza. Então, sempre lá. Qual foi o assunto da aula, a temática? Ó, emprego do hífen. Quais são os temas relacionados? Você pode colocar os temas relacionados. O uso obrigatório do hífen. Exato. O uso facultativo. Tem um uso facultativo também. Aí você vai colocando os temas e vai fazendo colorido, fazendo as ramificações. Exatamente. Beleza?
Então, meus queridos amados, ficamos aqui na nossa primeira parte da aula e até a próxima. Belezinha? Bye, bye. Tchau, gente. Tchau, tchau.